Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer à direção do Diretório Acadêmico Nilo Cairo e ao Sindicato dos Médicos pelo convite, para a gente poder fazer uma apresentação. Eu tomei a liberdade e vou deixar parte do processo ético disciplinar para a doutora Larissa e vou comentar um pouquinho da responsabilidade médica e um pouco do erro médico para vocês, para a gente ter uma noção de onde que a gente está no momento. Tá? Pode passar. Pode passar o outro. Isso. Bom, esse é um slide, né, do Conselho Federal de Medicina, no qual a gente tem um número de médicos em 2020. Né? Hoje, aproximadamente, 2024, a gente tem cerca de 575 a 600 mil médicos no Brasil trabalhando. Esse número vem aumentando gradativamente. Próximo. A gente percebe, por esse slide, baixou um pouquinho, ali na linha amarela, no Brasil hoje, 2020, a gente está em torno de 2,36 médicos por habitante, e esse número vem subindo. Nos Estados Unidos, esse número é de 2,4, no Reino Unido, esse número é de 2,9. Nas capitais do Brasil, a média de médicos por habitante é em torno de 5,5 médicos por habitante. E vocês vejam no gráfico que a nossa população, a taxa de crescimento está diminuindo com o passar do tempo, né? E o número e a taxa de crescimento dos médicos, em azul, está aumentando. Então, nós temos mais escolas de medicina, mais médicos sendo formados a cada dia. Próximo. Bom, esse é um slide do Conselho Federal, do Conselho Nacional de Justiça, em que, em 2023, nós tivemos cerca de 25 mil processos contra médicos, de erro médico, sendo que 19 mil na medicina privada e cerca de 5 mil na medicina pública. Desses 25 mil processos, cerca de 20% são acatados pelo judiciário como erro médico. Então, nós temos uma quantidade muito grande de processos contra médicos. Pode passar. E as principais especialidades que estão sendo processadas são a ginecologia e obstetrícia, em virtude de problemas durante o parto, né? Ortopedia e as especialidades cirúrgicas, sendo que a ortopedia e a cirurgia plástica lideram essa quantidade de erro médico. Pode passar? Bom, como é que nós estamos hoje? Nós estamos no século XXI e o médico hoje com receio de ser processado caso faça algum procedimento no paciente e esse procedimento possa ter um evento adverso. Estamos num mundo globalizado, estamos no mundo da era da informação, qualquer procedimento que você faça, qualquer informação a respeito do erro médico, em tempo real, está circulando nas redes sociais e nós temos essa informação disponível. Nós lidamos com uma medicina deliberativa, que é aquela medicina na qual você tem que ouvir o paciente nos ajuda a deliberar sobre a conduta. O médico perdeu aquela força de ele ditar qual seria a conduta. Então, hoje, cabe ao médico discutir com o paciente, avaliar qual a melhor conduta a ser tomada, né? Nós temos os direitos do paciente, que hoje estão cada dia mais em voga. O paciente tem inúmeros direitos, tem o direito à informação, tem o direito a saber sobre a sua doença, tem um direito de recorrer contra esse médico, acessar a justiça criminal, civil, o Código do Direito do Consumidor, em decorrência de alguma pendência médica. E hoje, a justiça é para todos. Nós temos medicina gratuita, na qual o paciente pode questionar um ato médico de uma forma gratuita, sem precisar pagar um advogado. Próximo. Então, como é que a gente definiria o erro médico? O erro médico seria a conduta profissional inadequada, que supõe uma inobservância técnica,
capaz de produzir um dano à vida ou à saúde de outrem, caracterizada por imperícia, imprudência ou negligência. Ou seja, a minha conduta profissional inadequada levou um dano ao paciente. Próximo. O que seria a negligência? A negligência seria uma conduta passiva ou omissiva. Eu deixo de observar medidas e precauções necessárias. Qual seria esse exemplo? Esquecimento de um instrumental cirúrgico no paciente, eu fui omisso, eu esqueci, deixei de ter a atenção necessária e esqueci um instrumental, esqueci um tampão, esqueci uma gaze. Abandono do paciente no pós-operatório. Eu fiz uma cirurgia bariátrica em um paciente, o paciente evoluiu mal e eu deixei esse paciente na UTI. Não fui mais vê-lo como médico cirurgião. O paciente ficou na UTI 20, 30 dias e o médico não passa mais visita. Ele largou o paciente. Aconteceu? Já aconteceu. Erro de diagnóstico. O paciente chega com uma dor torácica, uma suspeita de infarto, mas eu faço um exame superficial no paciente, não tomo as medidas cabíveis e esse paciente morre na porta do hospital por um infarto agudo no miocárdio, na qual eu fui omisso, eu fui negligente nas condutas que eu deveria tomar. Próximo. Que seria a imprudência. A imprudência seria uma conduta ativa ou comissiva. Eu ajo com atitudes precipitadas, sem a cautela necessária. Um exemplo, o cirurgião não aguarda a chegada do anestesista e ele mesmo anestesia o paciente. Em cidades de pequeno porte, com hospitais menores, muitas vezes quem faz anestesia é o próprio cirurgião. E, eventualmente, o anestesista vem depois. Então, isso é uma conduta imprudente, porque se esse paciente evoluir com um dano, com uma lesão, o cirurgião é responsável pela sua atitude. Apressei a conclusão de uma cirurgia. Eu corri porque eu tinha um outro evento, quis apressar a condução da cirurgia, fechar o paciente de forma precoce, e isso acabou levando a algum dano ao paciente. Liberei por pressão externa o paciente quando o seu estado ainda exigia que ele permanecesse hospitalizado. Isso acontece muitas vezes por pressão da família, por pressão de filhos, esposa, parentes, eventualmente mesmo até chefes. Esse paciente é pressionado a ser dado alta, e o médico às vezes aceita essa pressão, só que se esse paciente evoluir de uma forma inadequada, ele será responsabilizado. Ou praticar experiência cirúrgica em paciente, vou fazer uma cirurgia com uma nova técnica não descrita, não reconhecida, eu estou sendo imprudente. Próximo. E a imperícia. O que seria a imperícia? Ocorre quando o ato médico revela a falta de um conhecimento técnico da profissão. Seria um erro de técnica, um erro de deficiência do conhecimento. Exemplo, confundi artéria e veia em uma cirurgia de varizes. Em vez de eu seccionar a veia femoral, eu seccionei a artéria femoral. Cortou a artéria. E o paciente evolui para a perda do membro pelo corte da artéria, no qual eu não identifiquei. Eu pensei que ia fazer uma ligadura na safena, eu liguei a artéria femoral. Já aconteceu? Já aconteceu. Não visualizei uma fratura evidente, o paciente veio com uma queixa de fratura, dor, deformidade, viu o raio-x, não consegui visualizar aquela fratura. Isso é um erro de técnica. Posteriormente, esse paciente volta com uma infecção, com uma osteomielite. Secção de ureter, uma cirurgia ginecológica abdominal. Durante a cirurgia, o cirurgião vê que está no campo cirúrgico presença de urina. E pergunta, por que tem tanta urina no campo cirúrgico? Ele seccionou o ureter durante a cirurgia. E daí isso é um erro de técnica. Né? Próximo. Então, para a gente poder caracterizar o erro médico, a gente tem que ter uma tríade de eventos,
que seria a tríade da atitude do agente, do autor, que ele faria uma ação ou de uma atitude omissa, e essa atitude tem que levar a um resultado, que seria o dano para o paciente. Então, eu tenho que ter um elo existente, que a gente chama de nexo causal, nexo de causalidade, entre a sua ação e a sua omissão e o resultado que o paciente teve. Se eu não tiver esse elo existente entre a minha ação e o resultado do paciente, eu não posso caracterizar isso como um erro médico. Então, eu necessito ter esse elo, esse nexo causal relacionado à minha ação ou omissão e o resultado que eu obtive. Próximo. Então, nós temos o agente, que é o que efetua a ação, o ato médico, que é a ação efetuada pelo agente, o dano, que é a consequência causada pela ação, e o nexo causal, que é a relação entre ação e dano. Se eu não tiver esse nexo causal, eu não posso ter o erro médico. Próximo. Então, como que a gente pode responsabilizar o médico na sua profissão? A responsabilidade ética, que é a responsabilidade do Conselho Regional de Medicina, a doutora Larissa vai explicar os detalhes. Uma responsabilidade administrativa. O que é responsabilidade administrativa? O paciente cometeu um erro médico e ele está sendo responsabilizado no hospital ou no setor que ele trabalha. Ele vai sofrer uma penalidade, ele pode ser expulso do seu trabalho, perder o seu emprego no hospital em decorrência dessa responsabilidade administrativa. Essa é uma responsabilidade na qual ele vai perder o seu ganho do seu trabalho. Temos a responsabilidade penal ou criminal e a responsabilidade civil, que está baseada no Código Civil e também no Código de Defesa do Consumidor. Né? Próximo. Então, o Código de Ética Médica tem inúmeros capítulos: responsabilidade profissional, direitos humanos, relação entre familiares, relação entre médicos, remuneração, documentos médicos. Esse código está disponível aí e foi revisado em 2018. Próximo. Veja lá, no primeiro capítulo, no capítulo 3, e o primeiro artigo do Código de Ética Médica diz: é vedado ao médico, artigo 1º, causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. É o primeiro artigo do Código de Ética Médica que está descrito isso. Próximo. O processo ético disciplinar eu vou deixar para a doutora Larissa comentar, né? Próximo, que vai ter ali as conclusões. Próximo. E vou comentar um pouquinho da responsabilidade penal. Ação ou omissão do médico de um fato típico com um nexo de causalidade e um dano penal. Pode passar o outro. Então, pode passar? Pode passar? Então, o que a gente teria na responsabilidade penal? Só exemplificando. O que é o dolo? O dolo seria o querer realizar o resultado através do seu ato. Eu peguei uma pistola, um revólver e tive a intenção de atirar contra determinada pessoa. Eu tive a intenção, objetivamente, eu quis atirar contra a vida daquela pessoa. Isso é o dolo. A culpa é uma conduta voluntária que produz um resultado não desejável, né? Eu não desejei machucar o meu colega, né? Eu dei um tapa nele, dei uma batida, só que nessa batida ele tropeçou, caiu, bateu a cabeça e acabou morrendo. Eu não tive a culpa, eu não queria este resultado, mas isso aconteceu. Então, foi um ato culposo. Próximo. Na responsabilidade penal, nós temos o homicídio simples, artigo 121. Se por acaso eu fizer um ato médico e deste ato médico o paciente vier a falecer, eu posso ser processado na justiça criminal como homicídio. Tá? Próximo. O aborto, né? O aborto está na lei. Então, o médico hoje ele é proibido de fazer o aborto, a menos que
em algumas circunstâncias que eu vou comentar. Então, se o médico provocar o aborto sem o consentimento da gestante, responsabilidade penal, reclusão. Com o consentimento da gestante, responsabilidade penal, reclusão. Próximo. No caso do aborto, eu não vou punir se esse paciente, se esse aborto for necessário para salvar a vida da gestante ou em aborto resultante de estupro. Claro que, para que eu faça esse aborto, existem hospitais credenciados para isso, médicos que fazem isso hoje no país, tem que ter uma determinação jurídica. Eu não posso, a minha vizinha foi estuprada, vou fazer o aborto nela porque ela foi estuprada. Isso tem que ter uma determinação legal, através de uma via jurídica e o jurídico que vai determinar esse aborto ou não. Então, o aborto, na legislação brasileira, ele é crime. Apesar de muitas pessoas são a favor, outras contra, ele está tipificado no Código Penal brasileiro. Próximo. Lesão corporal, né? Também detenção de 3 meses a 1 ano, está descrito no Código Penal. Naquele exemplo que eu falei da artéria e da veia, seccionei a artéria ao invés da veia, o paciente perdeu a perna, eu fiz uma lesão corporal, ele pode ser tipificado, né, condenado em decorrência dessa lesão corporal que ele fez. Próximo. Omissão de socorro. Omissão de socorro também é responsabilidade penal, né? Então, omissão de socorro, artigo 135, deixar de prestar assistência quando fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou pessoa inválida ou ferida, ou em iminente perigo, né? Ou não pedir socorro à autoridade pública. Então, omissão de socorro está tipificado no Código Penal. Então, se nós observarmos, teve um caso agora recente de um senhor que caiu ali aqui próximo e passaram vários carros e ninguém parou, né? Isso é uma omissão de socorro, porque se alguém vê o paciente caído, a justiça não quer que você vá lá e faça a reanimação desse paciente, mas quer que você preste socorro. E o socorro, muitas vezes, se você não sabe como fazer um atendimento, é você chamar uma ajuda, chamar quem deveria ser adequado para prestar esse atendimento, né? Então, essa está na responsabilidade penal. Próximo. Pode passar. Responsabilidade civil, né? A responsabilidade civil, o paciente vai entrar na Justiça Civil e vai querer uma reparação, geralmente pecuniária, dinheiro. Então, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem é obrigado a repará-lo. Então, se o médico, através de um erro médico, causou dano ao paciente, esse paciente pode, via Justiça Civil, pedir uma reparação civil. Então, o médico pode estar sendo intimado no Código de Ética Médica, de forma administrativa, dependendo o artigo de forma penal, e de responsabilidade civil também, né? Responsabilidade civil implica reparação de dinheiro, pecuniária, né? Pode passar. Artigo 100, pode passar, esses são só os artigos ali. Pode passar, né? Para a gente não colocar. Elementos da culpa, né? Que elementos que a justiça determina e verifica que podem ser atribuíveis à culpa. Descumprimento do dever do cuidado, produção de um resultado lesivo, né? E esse resultado é devido à violação do seu dever, e o agente tem que ser o seu conteúdo, deve ter conhecimento do dever. Então, o médico tem por obrigação ter um cuidado com o paciente, prezar pela sua saúde, prezar pela sua integridade. Na medida que eu não tenho esse cuidado, eu posso ser penalizado. Aqui, quando você não tem um nexo de causalidade, tem uma ausência, o slide acabou baixando um pouquinho, que são elementos que podem descaracterizar a sua culpa. Ou seja, eu não tenho nexo de causalidade.
entre a ação do agente e o dano. Não houve correlação. Então, eu não posso atribuir isso a um erro médico. Um caso fortuito, não era possível prever ou evitar que o paciente pudesse ter aquela evolução, né? Culpa da vítima, eu passei uma medicação para um determinado paciente, o paciente não tomou o remédio adequado e evoluiu de uma forma desfavorável. Ou uma culpa de terceiro, né? Um equipamento do hospital que não foi fiscalizado, que não funcionou, você não seria o culpado, né? Pode passar. Então, quais são as principais causas, né, contra processos contra médicos? Ontem a gente comentou alguma coisa, né? Ali a precarização da medicina, hoje está cada vez mais difícil você atuar como médico, porque você tem muitos locais deficientes, com estrutura ruim, né? Há uma massificação das relações, você tem que atender muitos pacientes em pouco tempo. Existem UPAs na cidade, aqui e na nossa região, que querem que você atenda um paciente a cada 10 minutos, né? Que é uma coisa impossível. Então, isso acontece, né? Você tem uma quebra na relação, então, se você tem que atender o paciente de um prazo muito curto, em 10 minutos, como é que você vai estabelecer uma relação? Você não dá nem bom dia para o paciente, você não examina o paciente, porque você tem que atender muito rápido pela pressão, né? Formação deficiente, né? Então, a gente tem muitas faculdades de medicina, muitos médicos se formando, e vai entrar num funil, né? Nem todos os médicos formados poderão fazer uma residência médica ou uma especialização, e isso vai afunilando. E muitas vezes o médico que não tem uma formação adequada pode cometer um erro, apesar de vocês virem, lá no slide anterior, que a grande maioria dos erros são cometidos por médicos especialistas e médicos com mais de 20 anos de profissão. Tá? Mídia, né? Hoje você abre o celular, você tem reclamações no TikTok, no YouTube, no Instagram, relatando erro médico, né? Você tem que tentar comprovar que não houve aquilo, já de uma forma sensacionalista, isso já é colocado contra o médico. Há uma tendência internacional de altas indenizações, então hoje o paciente ele não processa somente o médico, ele processa o médico, processa o hospital, processa o plano de saúde, porque o médico geralmente é o elemento que tem menos dinheiro. Do hospital ele pode conseguir uma reparação muito maior. Então, geralmente, esse paciente vai processar várias instâncias, médico, plano de saúde, hospital, serviço público, né? O dano moral já é estabelecido no Código Civil, e nós temos assistência judiciária gratuita, que o paciente que não tem recursos pode entrar contra esse médico através de um processo. Então, os processos vão se avolumando, porque se você não vai usar a justiça gratuita, e caso você perca o processo, você vai ter que pagar o seu advogado e o advogado da outra parte, né? Próximo. Nós temos também o Código de Defesa do Consumidor, né, na qual a medicina, você tem um contrato tácito com o seu paciente, então você tem, à medida que você está atendendo o paciente no seu consultório, já há implícito uma forma de contrato. Então, se você quebrar algumas regras existentes, esse paciente pode te processar. Se a gente está em um aeroporto, o avião atrasa 2, 3 horas, eu tenho o direito, eventualmente, de processar a companhia aérea. Se o paciente está no consultório, tem a consulta marcada para as 2, o médico chega às 5, o paciente não tem condições de processar pelo seu atraso, independente da culpa, porque ali é um contrato. Então, tudo isso existe no Código de Defesa do Consumidor, né? Pode passar outro. Existe também no Código de Defesa do Consumidor que a medicina é sempre uma obrigação de meio, então eu não tenho, na parte médica, obrigação de resultado, de o paciente melhorar, o paciente está com uma faringite, passei um antibiótico, eu não tenho obrigação que esse paciente vá melhorar. Eu fiz o melhor para ele, mas o paciente evoluiu mal, fez um abscesso, teve outras intercorrências. Eu tenho a obrigação de tratá-lo da melhor forma possível. Porém, algumas especialidades
tem a obrigação de resultado, na qual eu preciso ter o resultado esperado, que é cirurgia plástica, hoje em dia dermatologia estética, né? Aplicações, botox, radiologia, porque eu preciso do resultado daquele laudo correto para poder abalizar o médico na sua conduta. Então, são especialidades que eu preciso ter uma obrigação de resultado. Próximo. Isso, tá acabando, é o último ali, considerações. Então, o que eu preconizo? Hoje o médico deve ter um atendimento de excelência, né? E hoje o médico tem que se fazer o melhor possível para atender esse paciente da melhor forma que é possível, o melhor tratamento possível. A gente deve primar por uma medicina de excelência. Muitas vezes essa medicina de excelência impacta, né? A gente tem obstáculos nas condições de saúde que a gente possui. Temos que ser ético. Então, o médico tem no Código de Ética, a doutora Larissa vai comentar algumas coisinhas, tem inúmeros artigos ali da parte ética nossa da profissão. Então, o médico necessita ser ético, ele está lidando com a vida, com a saúde do outro paciente. Então, nós não podemos cometer falhas éticas dentro da nossa profissão como médico. Formação adequada. O médico tem que ter cursos, tem que ter especialização, tem que ter condições de efetuar uma residência médica, o que não ocorre hoje. Então, muitos cursos de especialização são pagos, o médico sai de uma faculdade, não começou a trabalhar, está trabalhando em um local que não lhe paga muito bem, como é que ele vai fazer um curso, uma especialização que necessita ser paga? E as vagas de residência são mínimas. Nós temos hoje poucas vagas de medicina para a quantidade de médicos que nós estamos formando, né? Temos que ter condições adequadas de trabalho, né? Se eu vou trabalhar numa UPA, eu tenho que ter um ambiente digno, um ambiente adequado de trabalho para que eu possa atender o meu paciente. Eu não posso atender um paciente a cada 10 minutos. Né? Isso é impossível, ninguém atende um paciente a cada 10 minutos e você tem essa pressão do gestor para que você atenda mais pacientes, porque a fila de espera da UPA está de 4 horas, mas não é culpa do médico, mas você tem que atender rápido para poder ajustar essa demanda. Justa remuneração. Hoje o médico ganha mal, o médico não ganha bem. Por que o médico muitas vezes tem uma condição boa, melhor que a grande maioria? Porque ele trabalha demais. Tem médico que trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha final de semana, não tem um dia de folga na sua agenda. Trabalha todos os dias. Eu conheço inúmeros profissionais que trabalham todos os dias. Para quê? Para poder sustentar a sua esposa, a sua família, os seus filhos. Então, você precisa trabalhar mais porque o médico está sendo mal remunerado. Estabilização das suas atividades profissionais. Hoje em dia, o médico está trabalhando aonde? Num ambiente público, num posto de saúde, numa UPA ou num hospital, na qual ele não tem nenhuma estabilidade profissional. O médico não recebe através de CLT, o médico é terceirizado. Então, se você é terceirizado, eles podem te mandar embora quando quiserem. Eu trabalhei 21 anos em determinado hospital, mudou, o hospital foi vendido, vai embora. Não te dão nenhuma indenização, nada. Então, isso acontece. O médico não tem essa estabilização. E o médico tem que ter uma condição, vislumbrar uma forma de poder ter uma economia, de poder ter uma aplicação, porque o nosso trabalho ele é instável. Evitar a ganância. Muitas vezes, o médico que está numa condição boa, está tendo muitas cirurgias, está tendo uma visibilidade grande no Facebook, no Instagram, vem pacientes, às vezes ele está operando pacientes sem necessidade, está indicando cirurgias ou procedimentos sem necessidade por um fator financeiro. Então, a possibilidade de ter um erro nesse momento é maior, né? E nós temos que ter bom senso nessa prática, né? Acho que a medicina
deve ser voltada para o paciente, e o médico tem que ter esse bom senso na tratativa do seu paciente, na tratativa com os colegas. A gente vai ganhando experiência com o tempo. Quando você é recém-formado, você tem dúvidas, tem inseguranças, não consegue tratar determinadas doenças mais graves, mas isso faz parte. E à medida que você vai ganhando experiência, você consegue ter uma condição melhor. Isso tudo para a gente poder evitar esse erro médico que a gente comentou, né? Basicamente é isso, para vocês terem uma noção geral do que seria o erro médico e como que a responsabilidade nossa hoje está determinada. Muito obrigado.